Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, terceiro trimestre de 2022. Lição de número 5, com o tema Quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. Lembrando que você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Envie uma mensagem no WhatsApp do EBD em Foco que tem a frase receber subsídios e você estará recebendo automaticamente uma série de conteúdos que vai ajudar você na sua aula. Lembrando que o WhatsApp do EBD em Foco é 94, o DDD 94 984092869. Lembrando também que você tem acesso a um conteúdo gratuito na plataforma do ebdemfoco.com. Acesse www.ebdemfoco.com e confira. Você encontra aula em vídeo, aula em áudio, aula em PDF e treinamento para professores da EBD. Acesse www.ebdemfoco.com e confira. Você também encontra um conteúdo prêmio para você que é assinante, os slides em PowerPoint, como esse que eu estou usando para gravar esta aula. Sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse www.ebdemfoco.com e confira. Muito bem, nossa lição com o nosso texto principal. Mateus 18, verso 27 diz: Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Nesta lição nós estaremos estudando como base da nossa lição a parábola do servo mau, que foi perdoado pelo Senhor, mas que não perdoou os seus devedores, né? Então nós estaremos estudando sobre este tema nesta lição de hoje. O resumo da lição: a prática do perdão é condição fundamental para a evidência do cristianismo. É verdade, a questão do perdão no cristianismo ela é substancial. Por quê? Porque nós fomos perdoados. A nossa condição como filhos de Adão, a nossa condição como pecadores por natureza, só é mudada por causa do perdão. Então, o cristianismo sem a ideia do perdão é algo que não pode ser concebido, porque o cristianismo se desenvolve dentro de uma ideia de pessoas culpadas, incapazes de pagarem pela sua culpa, tendo a sua culpa paga por Deus. Então, essa é a ideia do cristianismo, de pessoas que precisam de perdão, mas incapazes de conquistar esse perdão e sendo perdoado graciosamente por Deus. A leitura bíblica em classe está em Mateus 18, do 31 até o 35. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas com certeza você já deve estar se dedicando ao estudo do texto bíblico, no caso do capítulo 18 de Mateus. Nossa introdução. Nossa sociedade está espiritualmente adoecida. Um sintoma desse quadro terrível é a falta de amor, profeticamente anunciada por Cristo. E a expressão máxima dessa carência de amor está na promoção da vingança em detrimento do perdão. Muito bem, né? Nossa introdução aqui para iniciar, nosso comentarista nos faz lembrar que nós vivemos numa sociedade espiritualmente adoecida pela falta de amor ao próximo, pela falta de amor a Deus e pela falta de amor a si mesmo, pela falta de amor no geral. E isso de fato foi dito por Jesus, né? Foi dito profeticamente por Jesus, quando Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. Nós vivemos uma cultura da vingança.
Só você olhar para os filmes que nós assistimos, ou que pelo menos está disponíveis nos streamings, na TV, na internet, o conteúdo geralmente gira em torno de alguém que está buscando vingança. Então, existe uma doutrinação em massa por parte dos meios de comunicação, das redes sociais e de todos os instrumentos de cultura. Existe uma doutrinação para que as pessoas desenvolvam esse tipo de comportamento, de sentimento, de não perdão, mas de agressão, de vingança, como sendo algo honroso, como sendo algo digno. Mas na verdade, quando nós olhamos para Jesus, não houve por parte de Jesus vingança. Tudo que Deus propõe é justiça, não vingança. E nós olhando especificamente para a vida de Jesus, nunca houve em Jesus um único momento que fosse uma proposta de vingança. O amor verdadeiro se materializa em atos de perdão, que se recebe e que se doa. Então, para termos uma transformação social, precisamos estabelecer o perdão como princípio fundamental das relações interpessoais. Isso aqui é importante. Professor, destaque com seus alunos essa questão, né? Nós queremos viver uma vida de harmonia. Todo mundo deseja, ou pelo menos todo mundo faz esse discurso, que a melhor vida em sociedade, né? A melhor vida em sociedade é uma vida em paz, é uma vida em harmonia. Mas isso é impossível se nós não praticamos o perdão. É impossível você viver uma vida harmônica, minimamente possível, se você propõe sempre resolver os atritos que inevitavelmente irão acontecer com vingança. Esse aqui é outro ponto importante que o professor pode conversar com seus alunos. Olha, numa convivência social, numa convivência entre pessoas, sempre vai haver atritos, sempre vai haver discordâncias. Aonde 10 concordam, 9 são desnecessários. Numa convivência saudável, inclusive na igreja, inclusive na família, sempre vai haver discordância, sempre vai haver atritos. E aí é que entra o princípio para a harmonia. Não é a ausência da discordância, mas a presença do perdão e da disposição em perdoar. Primeiro tópico, uma parábola sobre a graça imerecida. A dívida era impagável do ponto de vista humano. A primeira parte da parábola do credor incompassível desnuda a miserável condição de toda a humanidade. Éramos todos devedores de um débito impossível de ser saldado. O domínio do pecado sobre nós era pleno. Nós vivíamos, isso aqui é importante que o professor passe isso para os seus alunos. É importante que os nossos alunos na escola bíblica, especialmente nesse contexto de jovens, e eu estava conversando com os jovens da igreja essa semana sobre a nossa condição, né? Sobre a nossa condição. É importante que o professor ensine, aproveite esse contexto para ensinar. Né? Nós estávamos na nossa escola bíblica e teve um jovem que fez a seguinte pergunta: Melk, se Deus chegasse para você hoje e dissesse: Melk, escolha o que fazer, escolha o preço que você deseja pagar pela sua salvação, o que você faria? E eu então disse para ele: olha, a primeira coisa que eu ia fazer é perguntar: qual é o preço? É possível pagar? E aí nós entramos na verdade bíblica. E a verdade bíblica é de que o preço é muito mais alto do que eu posso pagar. Então, nós
vivíamos num domínio do pecado tão profundo que era impossível sair. Nós tínhamos uma dívida tão grande que era impossível pagar. Então essa é a nossa condição. Naturalmente, sem Cristo, essa é a condição de todo ser humano sem Cristo. Morto no pecado, escravizado pelo pecado, incapaz de salvar a si mesmo. Incapaz de ter qualquer condição de libertar a si mesmo. Então, por essa razão, a salvação é pela graça por meio da fé em Cristo Jesus, né? O domínio do pecado nos seres humanos é profundo e somente Jesus para resgatá-lo deste domínio. Portanto, por si mesmo, isto é, por seus méritos ou estratégias, a humanidade jamais conseguiria romper o ciclo maldito de escravidão e repetição do mal. Né? Exatamente. Se nós parássemos para pensar em qual é a nossa condição diante de Deus, nós logo nos prostraríamos diante de Deus, admitindo total incapacidade de nos salvarmos, sabendo que nossa condição é de total condenação por causa do nosso pecado. Não há condição em nós para nos perdoar. Por isso, a salvação é somente uma obra de Deus. A cegueira espiritual fez-nos desejar o mal e odiar o bem. 2 Tessalonicenses 2:12 diz: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E João também diz isso, que as pessoas rejeitaram a Cristo porque amaram os seus pecados. Né? Elas não vieram para a luz porque amam os seus pecados. As pessoas, elas amam o mal. Por quê? Porque o mal as cegou. Porque o diabo, o pecado as cegou de modo tão profundo que elas pensam que o que elas amam é bom. Mas nós sabemos que somente Deus é bom. Nos comportávamos de maneira tola, com uma arrogância típica de quem está tão perdido e que não sabe nem por onde começar. Né? É assim que o pecado faz. O pecado traz uma sensação de certeza, uma sensação de estar bem, mas na verdade, como diz a Bíblia, há caminhos para o homem que parecem bons, mas são maus. Somente uma intervenção deliberada e graciosa de Deus poderia oportunizar um futuro diferente do inferno para cada um dos filhos e filhas de Abraão. Né? Exatamente, isso é importante nós refletirmos com os nossos alunos. Professor, pensar nessa perspectiva. É impossível nós nos salvarmos. É impossível nós, em nós mesmos, desenvolvermos qualquer coisa de modo que gere um crédito que Deus possa compensar na nossa salvação. Isso é impossível. É impossível que nós geremos qualquer tipo de justiça, qualquer tipo de bondade que seja capaz de compensar na nossa salvação. A nossa salvação, ela é absolutamente uma intervenção divina na nossa história. A nossa salvação, como diz o texto do nosso comentarista aqui, é uma intervenção deliberada e graciosa de Deus. É Deus agindo de forma deliberada e graciosa, poderosamente, para mudar de forma profunda o destino das nossas vidas. A boa notícia de Cristo é exatamente esta: o perdão nos foi concedido por quem em primeiro lugar havíamos ofendido em todos os nossos atos pecaminosos, ou seja, o próprio Deus. Não foi o pedido desesperado do devedor que mudou
o status espiritual em que ele vivia. Foi o bondoso coração do Rei do Universo. Isso aqui também é muito maravilhoso, que o professor converse, né, com os seus alunos. O perdão, e isso é um princípio importante, o perdão dos nossos pecados, ele começou em Deus. Ele não começa no nosso arrependimento. Ele começa na vontade de Deus de nos perdoar graciosamente. Olha o texto: o perdão não foi concedido por quem em primeiro lugar. O perdão nos foi concedido por quem em primeiro lugar havíamos ofendido. Nós ofendemos primeiro. Nós causamos o dano. Mas nós é quem fomos perdoados. Não foi o pedido desesperado do devedor que mudou o status espiritual que ele vivia. Foi o coração bondoso do Rei do Universo. Aqui nos traz uma lição para o nosso dia a dia que o professor deve explorar com seus alunos, que é o seguinte: quando alguém é ofendido, ele não deve esperar o ofensor vir se retratar. Porque muitas das vezes esse ofensor está tão aprisionado nesse pecado que é incapaz dele perceber. Às vezes a maldade cegou essa pessoa de forma tão profunda que ele está incapaz de perceber o mal que ele está praticando. E aí nós aprendemos com o exemplo de Deus. Nós o ofendemos, mas foi ele quem deu o primeiro passo para o nosso perdão. E como diz o comentarista aqui, mesmo que a gente tivesse gritado, ou mesmo que a gente grite o mais alto possível, não será pelo o tanto que gritarmos, não será pelo que fazermos, mas será pela bondade de Deus apenas. A compaixão de Deus. Essa é a fonte de toda a esperança que devemos ter na vida. A grande compaixão divina que não nos mede por nossos atos inconsequentes cometidos sob o controle do maligno, mas nos olha a partir da ótica do amor. Efésios 2, 4, 5 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Deus nos amou. O nosso perdão começa aí. Que fique bem claro isso. O professor deve explorar isso com muita profundidade e com todo o tempo que puder, né? Nós fomos perdoados somente porque Deus quis, porque Deus nos amou, porque Ele é gracioso, mas não por alguma coisa que tenhamos feito de merecedor. Louvemos ao Deus Criador, que mesmo sendo o soberano do universo, se permite comover diante de nossos sofrimentos e angústia. Mateus 18, 27 diz: então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Isso aqui é muito legal também do professor explorar com seus alunos. Você imagina um Deus todo soberano, todo poderoso, imutável, inabalável, transcendente, onipotente, onisciente, criador dos céus e da terra, enfim, um ser que nunca foi criado, que sempre existiu, que tem todo o poder, que tem o universo na palma da sua mão, enfim, tudo aquilo que nós entendemos como Deus. Você imagina um ser como esse olhar para mim, olhar para você, um ser tão insignificante, que tem uma tendência para o mal constante e que está sempre fazendo mal. Quando não fazendo, está negligenciando o bem, o que de forma indireta é mal. Imagina um Deus na posição de Deus, imagine Deus na posição dele de Deus, se importar com a gente, sentir compaixão, como diz o texto aqui, o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, um amor profundo, algo assim profundo mesmo, algo que apertou o coração de Deus. Olhar para nós. Imagine Deus nos amar dessa forma, se importar conosco dessa forma. Olha, isso é muito extraordinário. Especialmente nesse mundo que nós vivemos de tanta depressão, de tanta tristeza, de tanta frustração. Você imagine alguém que te ame desse tanto.
Deus te ama. Há um vazio na alma humana que só pode ser preenchido por Deus. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, você que está nos assistindo, nos ouvindo, por favor, entenda que Deus te ama. Então, se Ele te ama, sinta-se bem. Não se importe com as outras coisas, com a falta de nenhum outro carinho ou de quem quer que seja. É suficiente Jesus te amar. Essa é a óbvia conclusão a que chegamos ao analisar a parábola do credor sem misericórdia. Somente um Deus rico em misericórdia poderia tratar, melhor dizendo, aqueles que não tinham valor algum como pessoas dignas de respeito, atenção e perdão. Como eu acabei de falar, imagine Deus na sua posição como Deus, se importando com seres tão pequenos quanto nós. É muito maravilhoso, é muito prazeroso, é muita alegria, muita satisfação na nossa alma. Não tem como a gente se desesperar, viver em busca da satisfação ou da atenção de outras pessoas. Eu já tenho tudo, o amor de Deus por mim. Essa é a vida que Ele preparou para nós, uma existência de restauração, liberdade e compaixão. Ei, não se permita viver angustiado, não. Não se permita viver aflito, buscando a atenção de alguém, buscando o reconhecimento de alguém, não. Não se permita viver assim, porque Cristo te amou. E com o amor que Ele te amou, Ele te restaurou, te libertou, te amou, te abraçou, Ele te guarda. Então confie no Senhor Jesus. O reino dos céus como lugar de vivência do perdão. É muito importante essa perspectiva, especialmente dentro da igreja. Deus nos convida para uma experiência plena de perdão. O coração do Senhor está voltado para nos oferecer uma vida na qual a misericórdia seja uma constante e não apenas um pico de emocionalismo. Isso aqui nós temos duas perspectivas, da misericórdia de Deus. Tanto que nós devemos estar descansados do quanto Deus nos ama e do quanto Ele é misericordioso, quanto nós devemos estar responsabilizados para com os outros, de amar e ser misericordioso, assim como Deus é conosco. Olha só, Deus nos convida para uma experiência plena de perdão, tanto de usufruir, do desfrutar do perdão dele, do amor dele, quanto praticar, perdoando e sendo misericordioso com o próximo. Quando aquele homem da parábola saiu da presença do seu senhor, não havia mais nada a dever, nenhum tipo de débito passado que seria cobrado no futuro. Essa é a marca inconfundível do perdão do nosso Deus. Ele tem o poder de mudar nossas vidas, mas isso não se realiza de modo automático, arbitrário, à revelia daquele que foi perdoado. Deus trabalha em nossas vidas, porque o desejo de Deus é que nós sempre amadureçamos e desfrutemos também das benécias do processo de conversão, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar. Tudo isso é muito maravilhoso. Compreendemos então que o amor que foi manifesto na cruz do Calvário tem poder de nos salvar por meio do perdão. Porém, nos salva para uma trajetória que se constitui para a glória de Deus. E nós precisamos pensar nessa perspectiva, e inclusive lembrando lá do servo da parábola que foi perdoado, mas que depois não perdoou. Nós não iremos viver para a glória de Deus. Nós não teremos uma caminhada para a glória de Deus se nós que fomos perdoados não perdoarmos. Se por uma decisão pessoal inconsequente resolvemos praticar de modo sistemático e deliberado algo que não espelha a graça e o perdão divino, rompemos nosso relacionamento com Deus e voltamos à condição de miseráveis rebeldes, como nós vemos isso em Hebreus 8 e também Hebreus 10. Então, nós fomos perdoados. Nós precisamos abraçar esta verdade. Jovens,
Professor, você precisa abraçar essa verdade. Nós fomos perdoados. A liberdade, a graça abundante da parte de Deus, a misericórdia da parte de Deus para nós. Nós fomos alcançados por Deus e fomos perdoados por Ele. Consequências do perdão. Somos perdoados para amar, no nosso segundo tópico. Para que Deus nos perdoou? Se o Eterno nos concedeu o livramento de não sermos eternamente condenados ao inferno, o que Ele espera de nós? O que Ele espera? Qual a nossa expressão de amor e gratidão a Deus? Se quisermos utilizar a parábola de Mateus 18 como chave de leitura para essa questão, a resposta seria amor. Sim, o Criador nos ofereceu perdão para que, uma vez experimentando a verdadeira vida, livre do peso do pecado e da morte, sejamos praticantes daquilo que é o propósito da nossa experiência, a potência do amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o que eu acabei de falar agora há pouco no slide anterior, a ideia de Deus nos chamar para uma vida experimentando o perdão e a misericórdia, nas duas perspectivas, eu vou repetir, nas duas perspectivas, tanto experimentar o perdão de Deus, a paz que isso traz, a transformação que isso traz, a alegria, o consolo de sabermos que fomos perdoados por Deus, que somos alvos da misericórdia de Deus. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, a experiência que Deus nos chama para ter com a graça, com o perdão, com o amor, é de vivermos perdoando, é de sermos misericordiosos. Ou como diz aqui o slide, nós fomos chamados para esse propósito, a experiência do amor e da misericórdia. Se fomos perdoados, devemos perdoar. Se fomos alvos da misericórdia de Deus, devemos exercer misericórdia. Deus nos chamou para, mais do que experimentar em nossa vida, nós desenvolvermos o perdão, o amor e a misericórdia no nosso dia a dia. O fracasso da personagem perdoada pelo Senhor se expressa no fato dele não ter correspondido com amor quando isso lhe foi exigido. Olha como isso é interessante. Foi perdoado, mas não perdoou. Não faz sentido. A ideia de Deus, a ideia do bem de Deus é sempre criar uma cadeia, é sempre criar um ciclo de bondade, de perdão. Por exemplo, se eu fui perdoado por Deus, então eu devo passar adiante esse perdão sempre. Porque à medida que Deus me perdoa, e Ele me perdoa sempre, eu devo perdoar sempre. À medida que eu sou alvo da misericórdia de Deus, e eu sou alvo da misericórdia de Deus sempre, eu devo ser misericordioso sempre. Ao contrário do que aquele servo fez, nós devemos continuar essa cadeia de bondade, Porque ali o que aconteceu com o velho, com o servo, melhor dizendo, ele foi acertar conta com o seu senhor, e o seu senhor então cobrou dele uma dívida, e era uma dívida impagável. Ele então suplica, pede misericórdia, e o seu senhor então perdoa toda aquela dívida. Mas ele tinha um devedor, ele tinha alguém que devia a ele, e ao invés dele replicar esse ato de bondade, ele espanca, humilha aquela pessoa que devia a ele para que aquela pessoa o pagasse. Então o Senhor, sabendo disso, chama ele e diz: por que para você é bom ser perdoado, mas não é bom perdoar? Não faz sentido. Na perspectiva do cristianismo, na perspectiva bíblica, não faz sentido. Você ora, você busca a Deus, você pede a Deus perdão pelos seus pecados, mas na hora de você liberar perdão para alguém, você não quer.
Então, tá errado. Tá errado. Isso não é evangelho. Isso não é o que Jesus ensina. Jesus ensina que tudo aquilo que você quer que as pessoas façam a você, faça você também às pessoas. Se você quer ser perdoado, então perdoa. Se você quer que alguém exerça misericórdia, que alguém exerça bondade com você, então seja misericordioso, seja bom. Essa é uma das principais mensagens do evangelho, que aquilo de bom que nós recebemos precisa ser passado adiante. Foi isso que Jesus também ensinou nessa parábola. Se você é perdoado, você não pode negar perdão a alguém, porque isso não é bíblico. Isso é uma ofensa a Deus. Porque, olha só, Deus nunca precisou de perdão. Deus nunca precisou de que ninguém exercesse misericórdia com ele. Mas ele sempre se compadeceu de nós. Ele sempre nos amou. Ele sempre teve misericórdia e sempre nos perdoou. Sem motivo nenhum. Sem razão nenhuma. Só por amor. Só por bondade. Nós precisamos aprender isso também. Não era uma questão de falar a respeito do amor, de discursar sobre misericórdia, mas de pôr em prática, de encarnar relacionalmente a amplitude do milagre que é ser amado e perdoado pelo bondoso Deus. Isso aqui é muito glorioso. O professor eu sei que eu já repeti isso, mas é isso mesmo que a gente tem que estar repetindo. E o professor deve explorar isso com seus alunos. Não é discurso, não é retórica, é encarnar o amor, é encarnar a misericórdia. Não é pegar o microfone, não é ir para as redes sociais e falar sobre perdão e amor, mas na hora de você perdoar, de amar, você não fazer. Não é isso, não é discurso que Deus quer. Deus quer, assim como ele encarnou para se parecer conosco, para viver a nossa vida, para ter a nossa experiência, ele quer que nós encarnemos a misericórdia e o perdão, ou seja, vivamos isso, pratiquemos isso, que isso seja realidade no nosso dia a dia e não apenas na nossa retórica. O dever de desenvolver uma memória compassiva. Muitas pessoas vivem presas em terríveis egoísmos, gente que quer se tratar com o máximo de paciência possível, mas não é capaz de fazer o mesmo com os outros. Na parábola, o perdoado pelo rei, diante da vida nova que ganhou, insistiu em viver conforme os antigos padrões, e essa foi sua ruína. Quem um dia tem um encontro com Deus não vive mais como antes. Jamais nos esqueçamos da situação desgraçada da qual fomos resgatados. E somente assim poderemos oferecer a outras pessoas aquilo que temos recebido de Deus. É importante, professor, só lembrar isso aqui com seus alunos, já até falei isso lá atrás, né? Mas uma das coisas que é muito importante é a consciência que nós devemos ter da nossa situação. Quem nós somos? Qual é a nossa situação? Nós somos pecadores, amigo. A nossa situação, a nossa condição é de culpados irremediáveis. Não temos condição nenhuma de fazer nada em nosso favor. Se nós tentarmos fazer alguma coisa ao nosso favor, nós iremos piorar a situação. Essa é a nossa condição. A nossa condição é de terrivelmente grave, dependente de Deus, incapazes de qualquer coisa. E como diz aqui o texto, jamais nos esqueçamos da situação desgraçada da qual fomos resgatados. E somente assim poderemos oferecer a outras pessoas aquilo que temos recebido de Deus. Se nós não tivermos consciência da gravidade do nosso pecado, da grandeza do perdão de Deus, da grandeza da misericórdia de Deus, nós nunca saberemos de fato perdoar e nem ser misericordiosos. Essa então é a bênção de uma memória compassiva, isto é, de uma mente que se lembra de modo constante das maravilhas que o Altíssimo fez por cada um de nós. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Salmo 77, verso 11.
Isso aqui é muito maravilhoso. E o professor pode explorar isso com seus alunos. Nós devemos cultivar, né, esta memória. Cultivar essa memória de que um dia eu fui perdido. E um dia Deus me amou. Um dia eu vi a minha dívida impagável sendo graciosamente paga por Jesus. Sem eu ter condição nenhuma, sem eu ter nada que agradasse ele. Ou como diz Paulo, na verdade eu era inimigo, mas eu vi o inimigo sendo amado. Eu vi um pobre miserável sendo resgatado. Eu preciso lembrar disso todos os dias. Se eu não tiver isso na minha memória o tempo todo, eu serei constantemente intolerante, constantemente arrogante, constantemente mal para com as pessoas. Nossa forma de olhar depois da experiência do perdão deve ser completamente guiada pela métrica do amor. Jesus disse: com a porção com que medires, vocês serão medidos. Ei, mas olha só, Jesus nos mediu como, mesmo não merecedores, mas alvo do seu amor. Ele não calculou a gravidade do nosso pecado, ele não calculou a gravidade do nosso pecado e não calculou a quantidade de amor, ele simplesmente nos amou. Então, não fique por aí calculando o quanto você deve perdoar. Eu vejo muita gente às vezes dizer: Jesus falou lá perdoar 70 vezes 7. Quanto é que dá isso? Não, a ideia não é contar, não é fazer a conta. A ideia aí é de infinitude, é de sempre. Deus te perdoa sempre, Deus me perdoa sempre, então eu devo perdoar também sempre. Assim não devemos mensurar os outros por aquilo que recebemos deles, como se a vida fosse uma eterna negociação interesseira, ou por aquilo que podemos extrair desse relacionamento, como se fôssemos sugadores de vida, alegria e riqueza dos outros. Então, como eu acabei de falar sobre a ideia do perdoar 70 vezes 7, é que não é medir quanto dá isso, é entender que é infinito. A responsabilidade de amar as pessoas, de perdoar as pessoas que nos ofendem, de ser misericordioso, ela é constante, porque Deus não está contando as vezes que eu peco e Ele perdoa. Ele não está contando, tenha certeza disso. Então você não fique aí contando: eu já perdoei fulano, eu não vou ter misericórdia com fulano, já fiz isso uma vez. Não, continue sempre, porque é assim que Jesus faz com você. As exigências de uma vida perdoada. Existe um tipo de pseudo-evangelho muito comum em nossos dias. Nele as pessoas advogam a tese absurda de que o perdão é uma carta de alforria para se tornar qualquer coisa, inclusive causador de sofrimento nos outros. Isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. E é óbvio que não se propaga assim, de modo tão explícito. Geralmente é muito sutil. Por exemplo, em nossos dias, muitos aprisionam pessoas em sua infantilidade espiritual, prendendo-as a invejas, ganância e arrogância. Olha só, professor, explore isso com seus alunos. Por exemplo, numa perspectiva cristã, dentro das igrejas. Faça só uma observação das igrejas neopentecostais que trabalham de forma muito, mas muito exacerbada a ideia da questão da prosperidade. O que essas igrejas usam? Elas não usam de forma nenhuma promessa bíblica. Elas usam, na verdade, a ganância das pessoas. Elas usam a ganância das pessoas. Olham para outras igrejas que incentivam seus fiéis a fazerem determinadas obras para poder parecer maior que outros, né? Inveja, arrogância, né? Então,
existe um problema sério, muito sério, que se desenvolve inclusive nos púlpitos de muitas igrejas, que é o incentivo à ganância, né? Fazendo com que as pessoas contribuam de forma barganhoso, movido pela ganância, pelo desejo de ter e não pela gratidão a Deus. Existem pessoas que são movidas a viverem em competição o tempo todo, invejando os outros, colocam as pessoas como alvos a serem alcançados. A arrogância porque é superior, porque nossa convenção é maior, nossa igreja é maior. Tudo isso é pregado muitas vezes dentro das igrejas, de forma muito sutil, mas é. E nós precisamos ter cuidado quanto a isso. A distorção do amor de Deus se estabelece assim. Invoca-se a graça de Deus como garantidora de uma vida de pecado, na desculpa de que o perdão nos faz imunes às consequências de nossas irresponsabilidades. Ser discípulo de Cristo exige de nós um coração que se converta a Deus em tudo, em todo o tempo todo, em tudo o tempo todo. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Lamentações 5:25. Nós precisamos nos preocupar com a qualidade do nosso coração. O que o nosso coração está desejando, de que ele está se alimentando. Isso é muito importante. Nós precisamos, como diz o texto, sermos convertidos todos os dias. O personagem da parábola perdeu tudo, não em virtude de sua dívida impagável, mas porque seguiu seu coração perverso. Uma vez perdoados, é nosso dever ser santos, cheio de compaixão e misericórdia para com todos. Me lembro do estudo que nós tivemos essa semana com os jovens lá da minha igreja, nós falando sobre expiação. Que a expiação ela tem dois aspectos: o aspecto reparador da dívida e o aspecto purificador, né? Então, quando nós pensamos no perdão de Deus, nós pensamos em Deus, né, perdoando uma dívida, mas também nos purificando. Nós não devemos pensar que uma vez que fomos perdoados, apenas a nossa dívida foi paga. Não, como diz Paulo em 2 Coríntios 5:17, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nosso terceiro tópico, seguindo o amor de Jesus. Amar o fundamento do crente. Sejamos objetivos. Se existe algo que você faz em sua vida e não carrega a marca do amor, o distintivo da graça, abandone-o. O professor deve explorar isso aqui. Paulo diz em 1 Coríntios 10:31 que quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. E aqui nós temos uma observação do comentarista que é importante. Se existe algo que você faz em sua vida e não carrega a marca do amor e o distintivo da graça, abandone. Se você vive uma vida que não é expressão da obra que Cristo realizou em sua vida, então tem que abandonar. Se você vive a sua vida, por exemplo, o que é expressão, o que foi que Deus fez em nossas vidas? Ele nos perdoou, Ele nos amou, Ele nos aceitou em amor, Ele nos transformou, Ele nos deu nova vida. Então você deve viver amando, você deve viver sendo misericordioso. Você deve viver uma vida transformada porque Jesus te fez uma nova criatura. E você não deve admitir que as pessoas digam que aceitar Jesus é viver a mesma vida miserável. Porque não é. Porque aceitar Jesus é nascer de novo. Não importa onde seja, na igreja, em família, na universidade, trabalho, aquilo que você faz e não expressa a majestade do amor divino deve ser nomeado de inutilidade e muito provavelmente definido como prática pecaminosa, coisa inútil, fútil, que não deve ser vivido, não deve ser praticado, não deve gastar-se tempo com isso. Essa é a amplitude do amor nas nossas vidas, que se constitui como o elemento balizador de todas as nossas atitudes e escolhas.
Se o amor não cabe em alguma decisão que pretendemos tomar, ela simplesmente não deve sequer constar como uma alternativa às nossas vidas. Nós não fomos chamados para explorar as pessoas. Nós não fomos chamados para humilhar as pessoas. Nós não fomos chamados para ignorar as pessoas. Nós somos chamados para amá-las. Se qualquer atitude, se qualquer comportamento em nosso dia a dia passa longe desses valores de amor e perdão, de graça e misericórdia, então esse comportamento não deve ser praticado, não deve ser desenvolvido, porque ele está contrário à palavra de Deus. Os cristãos devem ser conhecidos exclusivamente pelo amor, pela insistência de tentar se comportar como o bendito Cristo, ou seja, vivendo pelo e para o amor. Não é à toa que somos chamados de cristãos, porque cristão é pequeno Cristo. Então nós devemos viver como Cristo viveu. Inclusive nós estudamos também nesta semana sobre essa questão da cristologia baixa, né, que os teólogos chamam, que é o aspecto prático da vida de Cristo, o seu caráter, a sua preocupação social, que inclusive pagou impostos, né? Preocupação social, preocupação dele com os necessitados, o caráter dele de ser bondoso, de ser honesto, de ser correto, né? Nós precisamos pensar nisso, né? Nós precisamos viver isso, porque foi isso que Jesus viveu. As formas de amar. Não existe amor a Deus que abandone os filhos dele com quem convivemos. Não há amor ao próximo que exclua os valores eternos e o próprio Altíssimo da equação afetiva. Não tem como. Não tem como nós amarmos alguém sem apresentar ele a Jesus. Não tem como nós amarmos alguém sem apresentarmos Jesus a ele. Charles Spurgeon dizia que a maior expressão de amor que alguém poderia mostrar para ele era orar por ele. Leonardo Ravenhill dizia que ninguém consegue odiar a quem por quem ora, e ninguém consegue orar por alguém que odeia. Então, se começarmos a orar, nós vamos vencer o ódio, o rancor, a mágoa ou qualquer um desses sentimentos malignos. Um amor que se fundamenta na iniquidade não passa de um embuste libertino praticado por pessoas que, desejosas de fugir de suas consciências cansadas por suas transgressões cotidianas, procuram se dopar de falácias espirituais. Um amor que se fundamenta na iniquidade não existe. Qual o exemplo disso, Melk? A homossexualidade, por exemplo. Os adeptos, os defensores dessa ideia dizem que o que importa é ter amor. Mas um amor em promiscuidade, esse amor não é um amor divino. Esse amor não é amor que vem de Deus. Não podemos imaginar que um amor, como diz o comentarista aqui, que se fundamenta na iniquidade, no pecado, seja algo que Deus se agrade. Não faz o menor sentido. Não existe isso. Esse amor não é um amor divino, não é amor bíblico. Isso é carnalidade, isso é pecado, isso é iniquidade. Não tem nada a ver com o amor bíblico. Não existe essa de o que importa é se há amor, o que importa é se há amor. O amor transforma, o amor cria padrões de bondade, o amor é a partir dos valores e padrões divinos. E os valores e padrões divinos são absolutamente contrários à prática homossexual. Então, não existe essa de você dizer, o que importa é o amor. Não. Um amor que se fundamenta na iniquidade não é o amor de Deus. Por outro lado, um amor que não se deixa afetar pelo sofrimento alheio, que ignora a angústia dos pequeninos e frágeis, é puro farisaísmo. Um amor que ignora alguém que sofre, um amor que não olha para alguém que está sendo escravizado, um amor que não estende a mão para alguém que está precisando de ajuda, isso é mera religiosidade, mas não é amor. O amor de Cristo foi o amor que, quando a mulher foi pega em adultério e jogada lá na frente de todo mundo,
ele não correu, ele não abandonou. O amor de Cristo é o amor que, quando Mateus aceitou Jesus e fez um banquete na sua casa, chamou todo mundo, ele sentou na mesa com os pecadores, sem problema nenhum. É um amor que está perto, que se importa, que se preocupa com as pessoas. É o amor de Cristo, é o amor que se preocupa com quem está em fragilidade. Somos exortados à prática do amor. Experiência que se estrutura simultaneamente de modo vertical em nosso relacionamento com o Rei que está assentado no trono e de maneira horizontalizada em nossa comunhão diária com as demais filhas e filhos de Adão. Somos exortados a praticar o amor. O amor entre irmãos e o amor entre os diferentes. O amor entre nós que comungamos a mesma fé e o amor por aqueles que estão perdidos. Quem proclama o amor a Deus mas odeia o pecador, o sofrido, não passa de pregoeiro de mentiras. É impossível você amar a Deus e não amar o próximo, né? Diz uma frase que é muito famosa na internet, que Deus escolheu ser amado no próximo. Em certo sentido, algo muito importante, porque João diz que se nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão, nós somos mentirosos, porque como nós vamos amar a Deus que nunca vimos e não amamos nosso irmão que vemos todo dia? O amor como unidade, dualidade e multiplicidade. Lembremos-nos de que, na narrativa do Evangelho de Lucas, a discussão sobre o primado do amor é enriquecida com a célebre parábola do bom samaritano. Nesta imagem bíblica fica bem claro que os contemporâneos de Jesus conseguiam compreender bem a natureza singular do amor ao Deus único de Israel. Em resumo, entendemos o amor como experiência única com o único Deus, mas também como vivência relacional ao sermos individualmente tocados pela graça que nos emana. O amor não é algo apenas que nós devotamos a um objeto, mas é algo que se desenvolve entre irmãos. Este é o problema central da parábola. Restava saber quem era o outro, o próximo a ser amado. É nesse momento que Jesus condena todos os exclusivismos, pois o próximo é digno do genuíno amor que vem do Redentor. Independente de sua ascendência étnica, condição social, erros, progressos ou estado atual, nós não podemos fazer uma triagem de a quem devemos amar. Jesus ensina que o próximo é qualquer pessoa. Nossa conclusão: o cristianismo não é um exercício teórico. Crer em Jesus significa assumir uma atitude propositiva diante do mundo de pecado e dor em que convivemos. Nossa fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, se materializa nestas duas práticas tão nobres: amor e perdão. Então, nós ficamos por aqui, terminando a nossa lição. E que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.